primeira década do século XX parecia mais uma continuidade do século XIX. Pouca coisa mudou em termos de moda e ciência, com exceção de duas grandes invenções, o avião e o carro. Bem-vindos, meus amigos, amantes de história! Hoje vamos falar sobre tudo o que aconteceu na primeira década do século XX. Então, se liga no canal e deixa seu like para nos ajudar a crescer muito mais. Se você tivesse vivido nos anos 1900, usaria roupas assim. Embora tenha sido uma década de grandes descobertas, a moda permaneceu praticamente a mesma. As mulheres aboliram as saias por baixo dos vestidos, mas os espartilhos e os chapéus se mantiveram essenciais. Em toda a década, as rendas e fitas foram definitivamente a grande modinha da época. Os homens mantiveram o terno como estilo principal. As roupas tipo marinheiro foram as opções mais usadas pela criançada. A década de 1900 começa com o fim da Era Vitoriana. Em janeiro de 1901, a amada Rainha Vitória da Inglaterra morreu aos 81 anos, marcando o fim da sua era. Seu reinado teria durado mais de 63 anos, e é um dos mais representativos da história. Com o fim da Era Vitoriana, inicia-se a Era Eduardiana. O rei Eduardo VII, filho da Rainha Vitória, foi imediatamente coroado após a morte da mãe. Nesta década, tivemos importantes avanços tecnológicos. Em 1902, foi possível enviar a primeira mensagem transatlântica via rádio. A mensagem foi enviada do presidente dos Estados Unidos para o rei Eduardo VII da Inglaterra. A conquista foi bastante comemorada. Um grande evento histórico marcou o final de 1902. Os irmãos Wright conseguiram fazer um voo motorizado na Carolina do Norte. No ano de 1905, aos 23 anos, Albert Einstein propôs sua teoria da relatividade, explicando o comportamento dos objetos no espaço e no tempo, um grande marco na ciência do século XX. A tecnologia chegou nas casas das pessoas em 1907. Criou-se a primeira máquina de lavar roupas elétrica, chamada Thor. Outro grande evento tecnológico do século aconteceu no ano de 1908, quando Henry Ford lançou o primeiro automóvel, Ford Modelo T. A década de 1900 foi marcada por 3 grandes tragédias naturais que causaram milhares de mortes. Em 1902, aconteceu uma das maiores tragédias vulcânicas da história. O Monte Pelee, na Ilha das Índias Ocidentais, entrou em erupção. A cidade de Saint-Pierre foi absolutamente destruída e as perdas de vidas e bens materiais até hoje são incalculáveis. Outra tragédia da década foi o grande terremoto que devastou a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em 1905, causando a morte de 3.000 pessoas e destruindo 80% da cidade. Mais um grande terremoto em 1907 matou cerca de 80.000 pessoas na Itália. Eventos marcantes do Brasil. A década começou sob o governo do presidente Campos Salles. Depois assumiu Rodrigues Alves. Em seguida, Afonso Pena, que morreu de pneumonia durante o mandato e deu lugar a Nilo Peçanha. Nossa moeda era o réis, e as notas foram assim em toda a década. São Paulo recebeu a primeira linha de bondes elétricos. Na área de saúde, em 1904, o Brasil passou por um surto de varíola, que levou o governo a tornar obrigatória a vacina.
Isso causou a famosa manifestação conhecida como Revolta da Vacina, pois muitas pessoas tinham medo ou não acreditavam na vacinação. Isso não parece ter mudado muito, né, gente? Falando ainda de saúde, em 1909, o médico Carlos Chagas descobriu em Minas Gerais uma doença parasitária tropical, causada por um protozoário. A enfermidade recebeu o nome de doença de Chagas e seria transmitida por um inseto, conhecido como barbeiro. Enquanto os irmãos Wright voavam nos Estados Unidos em 1906, Santos Dumont fez um voo de cerca de 220 metros com seu avião 14 bis, em Paris, França. Em 1906, o alistamento militar se tornou obrigatório para brasileiros do sexo masculino que estejam completando 18 anos. Essa lei é vigente até hoje. A primeira viagem de automóvel em solo brasileiro aconteceu entre São Paulo e o Rio de Janeiro, no ano de 1908. A viagem, comandada por um francês, durou 33 dias e foram percorridos 700 quilômetros. Na música, a compositora Chiquinha Gonzaga brilhou lindamente. Sua composição mais conhecida é a Marchinha de Carnaval, ou Abre Alas. Então é isso, meus amigos. Esse vídeo faz parte de uma série e recomendamos que você assista aos próximos episódios. Até a próxima, galera!